Pessoal, estou aqui com o Otávio Silveira, CEO da OP Health. Ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre a atuação da empresa aqui no Brasil, também esse modelo de negócio, a participação do investimento privado no setor de saúde. Otávio, obrigado por aceitar o convite do GRI, por falar com a nossa audiência. A primeira pergunta em relação às PPPs nesse setor, ainda se tem uma ideia, quando se fala em PPP em saúde, de uma privatização do serviço, o que muitas vezes, infelizmente, não é bem visto pela população, até pelos gestores. Então, qual que é a importância de um evento como esse aqui, das discussões que vocês têm participado no GRI, para elucidar, esclarecer essas questões e mostrar a importância da participação privada nesse segmento aqui no Brasil? Bom, Henrique, em primeiro lugar, boa tarde e obrigado aqui pelo convite para a gente poder participar desse ambiente, desse canal aqui, poder esclarecer não só para o público do GRI, mas para a sociedade de uma maneira geral, esse ponto que é super importante, que é não só as PPPs, mas como é que a gente, de fato, enxerga a participação privada na prestação de alguns serviços públicos. Isso não tem absolutamente nada a ver com privatização. Privatização é quando você pega alguma coisa que é pública, por definição, uma empresa pública, e você vende as ações daquela empresa para um privado e a partir daquele dia ele passa a ser uma empresa privada. Aqui não tem nada disso. O que a gente está falando é da participação da iniciativa privada na prestação de serviço público, o que já acontece de qualquer maneira, porque o serviço público, quando ele contrata uma obra ou quando ele contrata qualquer serviço de um terceiro que é privado, já é uma prestação de serviço público feita por um privado. Aqui o que nós estamos falando é de um alinhamento de interesse de longo prazo, ou seja, na PPP, o privado ele entra não só para prestar um serviço público sobre regras e sobre a política definida pelo ente público. Ele entra muitas vezes para investir e ele entra com uma visão de longo prazo. O que só melhora o quê? Melhora a eficiência com que esse serviço é prestado, traz investimento e traz tecnologia, muitas vezes, para que esse serviço seja prestado da melhor forma possível. Então, isso não muda a característica de que aquele serviço é público, a forma e como ele tem que ser feito, entregue à sociedade, é definida pelo poder público, só que o agente é privado. Isso a gente precisa deixar muito claro. A PPP ela é uma evolução de um modelo em que eu contrato por curto prazo, um privado para prestar determinado serviço, aumento o escopo dele para que ele possa investir e aumenta o prazo para que ele possa ter estabilidade. Para quê? Para exatamente trazer tecnologia, trazer investimento, trazer inovação e trazer mais eficiência para diversos setores. E aí não é só saúde, mas saúde talvez seja a próxima fronteira. Eu falo de quem já teve alguma experiência em operação de rodovia, em saneamento básico, em energia, e todos esses setores um dia começaram a se desenvolver com a participação cada vez mais forte do privado, sem falar em privatização, e acho que agora a nova fronteira é a saúde e a gente está muito animado com isso. Bacana, você usou um termo que é eficiência, e a gente sabe, né, não precisa ser do mercado de infraestrutura para acompanhar, para saber que infelizmente o setor de saúde aqui no Brasil é muito ineficiente, tanto em termos de equipamentos como de infraestrutura. E aí eu queria saber como é que vocês têm atuado na prática aqui no país para melhorar essa questão, para levar melhor infraestrutura, melhores serviços, equipamentos para esse setor, especificamente as duas PPPs que vocês têm em andamento aqui no país, por favor. A questão da eficiência, eu gosto de usar um termo que é o seguinte, gente boa tem em qualquer ambiente, inclusive no setor público. Então não é porque o setor privado é melhor ou tem gente mais capacitada para fazer. Eu falo o seguinte, isso aqui é uma questão de estrutura de incentivos. A gente tem uma legislação que obriga o gestor público, e eu acho que o gestor público nesse país é um grande herói, que tem que contratar por licitação pública, que nem sempre ele contrata o melhor, ele tem que contratar o menor preço, e às vezes ele sabe que está contratando mal, mas enfim, ele tem que fazer. Ele não consegue criar uma estrutura de incentivo de meritocracia, onde ele remunera de maneira diferente as performances diferentes. Isso cria um ambiente difícil de gerir. Então, o que o privado traz é exatamente a quebra disso, porque o privado consegue contratar aquilo que é melhor, ele consegue montar uma estrutura de incentivo para que a mão de obra tenha mais produtividade. Isso aliado a capital, que ele consegue aportar e que nós estamos vivendo uma situação fiscal muito complicada no país, não precisa entrar aqui no detalhe, é que cria esse diferencial. O diferencial por quê? Porque o privado, exatamente porque não é privatizado, o privado quando entra ele tem que respeitar regras pré-definidas. E uma vez definidas essas regras, ele tem que atender. E quando ele atende, a gente chega na eficiência que a gente quer, com um modelo que não tem esse conflito de interesses ou esse desestímulo que tem
para o gestor público. Não que o gestor público seja incompetente, às vezes é muito competente, porque ele não tem uma estrutura de incentivo adequada para trazer eficiência. Eu queria citar só, por exemplo, um exemplo, mas no hospital nosso em Belo Horizonte, nós somos medidos, a gente cuida da farmácia, de toda a logística de distribuição interna de medicamentos dentro do hospital, desde o momento que o medicamento chega no hospital até o momento que ele é administrado para o paciente pelo poder público. Quem presta o serviço lá é o poder público, o serviço médico, né? A gente é cobrado por garantir todo esse processo dentro do almoxarifado, farmácia central, farmácia satélite, etc., menos de 1% de perda de medicamento. Seja porque o medicamento perdeu a validade, seja porque sumiu, extraviou, o que quer que seja. E se essa perda é maior que isso, a gente vai pagar do nosso bolso. Isso é estrutura de incentivo para buscar eficiência. E funciona. Eu acho que a gente tem grandes exemplos hoje no Brasil, não só os 2 hospitais operados pela UPI, de grande eficiência na prestação de serviços de saúde por entes privados, mas serviços públicos, geridos pelo poder público, e que a gente precisa agora mostrar para o país que isso pode ser ampliado. E eu acho que esse evento veio exatamente no momento super oportuno para a gente discutir esse ponto. Bacana. E uma última para a gente encerrar. A gente está num evento que fala de todos os setores de infraestrutura praticamente, e aí tem alguns mais avançados em termos de concessões, de autorizações, a gente pode falar de rodovias, de ferrovias. Saúde ainda carece muito do investimento privado aqui no Brasil. Então, que medidas são urgentes aí do poder público, do setor privado? O que você enxerga como essencial para que haja maior participação, para que haja maior investimento, iniciativas como a que vocês têm desenvolvido aqui no Brasil? Olha, como eu comentei aqui no início, eu talvez tive a felicidade ao longo da minha vida profissional de atuar em diversos dos setores de infraestrutura desse país que prestam serviço público através de contratos de concessão em PPP. Já passei por rodovia lá em 1999, quando estava começando concessão de rodovia no país. Tive em saneamento básico em 2006, quando ninguém pensava em fazer saneamento básico nesse país. Tive a felicidade de participar do início da energia eólica no Brasil, em 2008, quando a gente estava discutindo com o Ministério, com a ANEEL, o primeiro leilão que acabou acontecendo em 2009. Hoje a eólica é um sucesso. E hoje estou no setor de saúde, que eu acho que é a próxima nova fronteira. O que a gente precisa, na minha visão hoje no setor de saúde, é primeiro destampar, mostrar para a sociedade os bons exemplos que a gente já tem dos hospitais que já existem. E o segundo é criar uma fábrica de projetos, de bons projetos. Vamos pegar aqui uma história que está aqui na cara, para todo mundo ver, saneamento básico. Perfeito. Eu atuei no saneamento básico em 2006, o primeiro marco é de 2007. A gente teve que depois se mobilizar como sociedade para fazer um outro marco, agora, recentemente, e a partir daí, com a ajuda do BNDES e de outros atores, conseguir criar de fato uma máquina de projetos. Hoje o saneamento, ninguém fala mais naquele saneamento do passado, que tinha um exemplo bom aqui, outro exemplo bom ali, mas eram pontuais. Está virando um negócio que a sociedade tomou decisão. Eu vou resolver o problema do saneamento no Brasil. A gente precisa criar exatamente esse mesmo empuxo com a saúde. E como? Criando uma máquina de bons projetos. Porque a saúde é feita em todos os entes da federação, especialmente nos municípios. E a gente precisa ajudar na capacitação desses municípios para que a gente desenvolva bons projetos. E aí não tenho a menor dúvida, na hora que isso começar, a gente vai, daqui a pouco, quem sabe daqui a alguns anos, está igual. A gente tem outros setores hoje, como saneamento, como iluminação pública, que estão deslanchando. Perfeito, perfeito. Otávio, obrigado pela entrevista mais uma vez. E a você que nos acompanha, fique ligado, siga as redes sociais do GRI para saber dos próximos eventos e também conferir conteúdos como este. Um abraço.